Fala, meus amigos, Júlio Neto aqui para mais um vídeo do canal. Fazia um tempo que eu não vim aqui gravar para vocês, né? Mas hoje eu tava dando uma olhada aqui pelo YouTube, pela internet, e eu encontrei um vídeo aqui que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada junto. Esses são os 50 maiores jogadores brasileiros da história, do canal Curiosidades da Bola. Lá o pessoal faz vários vídeos dessas listas de maiores jogadores, né? E isso sempre gera uma polêmica, porque cada um tem sua lista, né? Eu já fiz aqui a minha, antes de assistir o vídeo, eu já fiz a minha lista dos 10 maiores que eu vi jogar, jogadores brasileiros, tá? Da história. Então, no final do vídeo, fica até o final aí que eu vou te falar qual que é a minha lista, e eu quero saber também qual que é a sua lista, qual que é a lista dos seus aí maiores jogadores que você já viu jogar, os brasileiros. Tenho curiosidade pra saber aí qual que é a maioria dos jogadores aí dos 10, né? Eles fizeram aqui dos 50 maiores, mas eu fiz uma lista dos 10 e eu tenho curiosidade de saber de você aí qual que são os seus 10 maiores jogadores da história. Se puder, deixa nos comentários, beleza? Bom, sem delongas, bora pro vídeo. Se puder, já se inscreve aí, já deixa seu like, que isso ajuda bastante aqui o canal. A gente tá crescendo cada vez mais, tentando trazer mais conteúdos pra vocês aqui. Tem conteúdos de shorts também que eu posto diariamente, e vira e mexe aí aparece um vídeo longo pra gente assistir junto, beleza? Se você puder também, se inscreve aí no canal Curiosidades da Bola, pessoal lá. Vou deixar um link no primeiro comentário aí do vídeo, tá? Na descrição do vídeo também, já vou deixar. Então assim, bora pro vídeo, sem delongas, solta a vinheta aí, é nóis. Bora! Polêmico, hein? Eu não sei quais foram as métricas que eles usaram, como que eles chegaram nessa lista. Bom, acho que pode ser que ele fale aqui no vídeo, mas difícil, cara. Você escolher 50 entre tantos jogadores brasileiros que já de futebol é quase impossível ser unânime. Tenho certeza que vai ter polêmica. Vamos ver se os meus 10 bate com os 10 deles também. Bora pro vídeo. Os 50 maiores jogadores brasileiros da história do futebol. Eu demorei alguns dias pra fazer essa lista, então peço pra você já deixar o seu like e se inscrever no canal. Número 50, Adriano Imperador, que venceu praticamente sozinho a Copa das Confederações de 2005 e decidiu a Copa América de 2004, além de ser um ídolo do Flamengo e da Inter de Milão. Em 49º, Luiz Pereira, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras e um dos maiores defensores da história do futebol brasileiro. É super campeão e considerado por muitos um maestro da zaga. Em 48º, Reinaldo, o Rei Reinaldo, artilheiríssimo do Galo, do Atlético Mineiro. Reinaldo era um dos melhores atacantes do país na década de 80, fez muitos gols no Campeonato Nacional. 47º, Leandro, lateral direito do time histórico do Flamengo de 1980, é considerado para muitos o melhor lateral direito da história do Brasil, pelo menos no quesito habilidade. Assim, bom, o vídeo original ele tá aí na descrição do vídeo, se você quiser assistir sem pausa, que aqui nós vamos pausar pra discutir. Pra você ver como que é difícil pra poder você fazer uma lista dessa, porque, que nem no meu caso, eu comecei a acompanhar futebol, acompanhar mesmo depois da Copa de 94, porque antes eu era muito criança, então assim, não conseguia acompanhar. Então tem jogadores aí, que nem eu já ouvi falar do Leandro, ótimo, lateral direito, todo mundo que é do Flamengo fala dele, só que como que eu vou poder opinar e colocar ele numa lista sendo que eu não vi, né? Fica muito subjetivo, então assim, é difícil fazer uma lista dessa, é difícil mesmo. 46º, Dunga, capitão e vencedor da Copa de 94. Isso é brabo. Era um líder do meio campo da seleção, foi vice-campeão mundial em 98. 45º, Mauro, zagueiro que defendeu a seleção brasileira nas Copas de 58 e 62, é bicampeão mundial e era um baita de um defensor. 44º, Ademir da Guia, jogador com mais jogos na história do Palmeiras, é pentacampeão brasileiro e jogou a Copa do Mundo de 74. Era um meia muito refinado da época, todo palmeirense fala do Ademir da Guia também. De Pelé, vencendo a maioria dos confrontos. Vou usar minha intervenção agora. Por quê? Que é um absurdo. Que? O Ademir da Guia, que ele só tem 5 brasileiros. Tudo bem que é um grande número de brasileirão, mas só isso, mais nada. Aí você coloca ele na frente do Mauro, que tem 2 Copas do Mundo, do Dunga, capitão do Tetra, e do Leandro, que tem o Mundial, Libertadores e 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. Você tá de brincadeira comigo, não é possível. Mas o Ademir da Guia tem mais representatividade numa década. Quando você fala década de 60 e 70, você vai lembrar de Garrincha do Botafogo, você vai lembrar de Pelé no Santos, você vai lembrar de Ademir da Guia no Palmeiras. Independente, mas ele não teve o mesmo sucesso que os outros jogadores em questão de títulos. Coloca ele menor do que, por exemplo, o cara ganhou 2 Copas do Mundo, que é muito mais importante que 5 brasileirão. Então, mas, por exemplo, o Neymar tá nessa lista e não ganhou nenhuma Copa do Mundo. Tá, mas ele ganhou
Libertadores, ganhou Champions League, ganhou O Mundial. Ademir da Guia ganhou 5 brasileiros, que na época era o principal título. Era isso que eu ia falar, exatamente isso aí, eu concordo com ele. Na verdade, assim, o que a gente vê de histórico é que naquela época o Campeonato Brasileiro valia bastante, né? Pra você ter uma ideia, o que eu consegui estudar, que o Campeonato Regional, inclusive, também valia muito. Então, vamos supor, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, naquela época, década de 60, 70, 80, era visto como se quase fosse um campeonato nacional. Então, as coisas foram mudando ao longo do tempo, eu concordo. O Ademir da Guia não tem Copa do Mundo, não tem, mas ele foi muito importante sim. Ainda mais pra história do Palmeiras. Aí, se você for palmeirense, pode falar aí. Todo mundo lembra do Ademir da Guia. Além de disputar uma Copa do Mundo, jogou pela seleção brasileira contra a Holanda de Cruyff. Ganhou? Não. Mas é o detalhe, pô. Não, mas pô, eu coloco ele. Se você puxar em várias listas aí, você vai ver que o Ademir da Guia é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nas décadas de 60 e 70. Principalmente 60, porque ele foi o coordenador das duas academias de futebol. Em 43º, Bellini, zagueiraço, primeiro capitão campeão da seleção brasileira lá em 58. 42º, Zizinho, ele não ganhou a Copa, mas brilhou na Copa do Mundo de 1950. Uma pena não ter vencido aquela partida contra o Uruguai, mas era um fenômeno. 41º, Clodoaldo, que é campeão mundial de 1970, brilhou naquele meio campo. 40º, Vavá. Deixa eu só falar aqui um negócio que eu prestei atenção aqui, tem nada a ver com o assunto. O rapaz parece o Falcão do futsal, né? Cara, igualzinho, mano. Um dos poucos jogadores a marcar gol em 2 finais de Copa. Ele, Mbappé, Zidane foram pouquíssimos atletas que fizeram gols em 2 Copas do Mundo, em 2 finais. O Vavá marcou nas finais de 58 e 62. É bicampeão mundial. 39º, Toninho Cerezo, estrela de Atlético Mineiro e São Paulo, brilhou na Copa de 82, era um maestro do meio campo. 38º, Roberto Dinamite, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, o Dinamite brilhou com a camisa do Vasco, fez muitos gols. Em 37º, Coutinho, que brilhou no Santos, bicampeão mundial, todo também mundo jogou brilhou muito pela seleção então, brasileira, é campeão da Copa. 36º, goleiro Dida. Ah, esse aí eu vi. Champions League, Mundial Esse de eu Clubes vi. e Mundial de Seleções em 2002. Esse era Apesar brabo. de ser reserva, é um dos maiores ídolos da história do Milan. Maior pegador de pênalti que eu já vi. O Dida, meu Deus do céu, rapaz. Sempre que eu puder falar dele, eu vou lembrar porque, cara, ele, na minha infância, era o maior goleiro que eu já tinha visto jogar. Na verdade, em 2002, cara, o Brasil, a seleção tinha o Marcos titular, que era o goleiro do Palmeiras, Rogério Ceni reserva, goleiro do São Paulo, e o Dida, também reserva, goleiro do Corinthians. Então, meu, tava mal de goleiro, né? 35º, Júnior Maestro, lateral esquerdo do Flamengo, jogou muita bola entre as décadas de 80 e 90, brilhou na seleção de 82 e decidiu vários títulos brasileiros pro Flamengo. 34º, zagueiro Lúcio, campeão da Champions League pela Inter, campeão da Copa das Confederações, campeão da Copa América e campeão da Copa do Mundo de 2002. Zagueiraço. 33º, Careca, craque, fez dupla com Maradona, disputou Copas do Mundo, ídolo do São Paulo e do Guarani, jogava demais. Fizeram uma pergunta uma vez pro Maradona, ele falou qual que foi o seu maior companheiro de ataque. Ele falou que era o Careca. O Careca jogava também bastante. Não cheguei a acompanhar muito, mas eu lembro alguma coisinha que ele era embaçado. 32º, Bebeto, grande Jogou. dupla de Romário, brilhou nas Copas 94, de 94, sagrando-se campeão, e também foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa de 98, mesmo sendo veterano, fez uma baita dupla com o Ronaldo. 31º, Gilmar, considerado por muitos como Isso um eu dos não vi. maiores goleiros do futebol brasileiro, talvez o maior, é bicampeão mundial em 58 e 62. 30º, Sócrates, que também é um dos ídolos históricos do Corinthians, Doutor. não possui tantos títulos, mas tem uma relevância e uma representatividade muito grande para o futebol brasileiro. 29º, Pepe, a melhor dupla de Pelé na história. Pepe é um dos maiores jogadores do Santos e da seleção brasileira de todos os tempos. É bicampeão mundial pela seleção e bicampeão mundial pelo Santos. 28º, Tostão, ídolo do Cruzeiro, foi um dos grandes craques da Copa de 70, brilhou com a camisa amarelinha. Pena que encerrou a carreira cedo por conta de um problema na vista. 27º, Tafarel. Quem não Tafarel, lembra do Galvão Bueno narrando sai! Tafarel nas Copas de 94 e 98. sai! Goleiraço Jogou e um muito. baita pegador de pênaltis. Tafarel é embaçado. 26º, Gerson Canhotinha de Ouro. Só que eu acho o seguinte, eu acho que, ó, polêmica, em qualidade técnica o Dida era melhor que o Tafarel, viu? Minha opinião. Mas o Tafarel também, quando precisou, tava lá, né? Brilhou no meio-campo da seleção brasileira de 70, um dos grandes craques do nosso futebol na década de 70 no Campeonato Brasileiro. 25º, Falcão, o maior ídolo da história do Internacional.
final. Pro meu pai, Rei o de Falcão Roma. jogava mais que o Zidane. Pra vocês terem ideia de como esse cara jogava muita bola. Cracaço na volância. 24º, Leônidas da Silva. Brilhou, foi artilheiro da Copa de 38 da seleção brasileira. Ele simplesmente inventou o chute de bicicleta e é ídolo do São Paulo. 23º, Zito, bicampeão mundial pela seleção brasileira, brilhava naquela seleção de 58 e de 62, além de ter jogado muita bola no Santos Futebol Clube. 22º, eu coloco o Rogério Ceni, campeão da Copa, Rogério bicampeão Ceni. mundial, bi da Rogério Libertadores. Ceni. O Ceni é o goleiro com mais gols na história do futebol e o jogador que mais resistiu uma camisa de um único clube. 21º, tenho que colocar esse rapaz aqui, apesar das polêmicas extra-campo, não quero entrar nesse aspecto. Dentro das 4 linhas, falando dentro das 4. Então, eu já não concordo, não. Assim, ganhou muito título e tal, mas também porque acho que deu sorte de pegar aquele time do Messi lá, pô, aquele Barcelona. Acho que se eu jogasse ali na lateral direita, ia ganhar tanto título também. Mas eu acho que nem Rogério Ceni tá atrás dele. Não concordo, não. Acho que ele deu mais sorte, tudo bem. Tinha qualidade técnica, tinha sim. Mas eu acho que ele deu mais sorte do que, sabe, competência mesmo pra poder se garantir. Pegou um time muito bom, ele sabia jogar, nada demais assim, mas sabia jogar, sabia fazer uma triangulação, um passe, entrar em profundidade, enfim. Mas eu acho que ele deu mais sorte do que qualidade técnica pra estar em 21º. Mas assim, de título ele ganhou muito. Acho que é o jogador que mais ganhou título na história do futebol. Não podemos negar. É um dos jogadores que mais deu assistência para o Messi na carreira, campeão de tudo e até pouco tempo atrás era um dos maiores campeões da história do futebol. E além disso, o Dani Alves é considerado amplamente como o maior lateral direito da história do Barcelona. 20º, Zagallo, a única pessoa na história da humanidade que ganhou 4 Copas do Mundo. O Zagallo ganhou 2 como jogador, uma como treinador quase e ganhou uma uma de como auxiliar. técnico, né? Em 98 como técnico. 98, quase isso aí. conseguiu o penta da sua coleção pessoal. Ele era o treinador, mas foi Brabo, derrotado pela Zagallo, França brabo. na final da Copa. Vocês vão ter que me 19º, engolir. Casemiro. Muita gente vai falar, nossa, o Casemiro na frente do Nossa, Zagallo. Casemiro, mas velho. o Casemiro é pentacampeão da Champions. Verdade que não ganhou a Copa. Mas muita gente acha ele um dos melhores camisas 5 de todos os tempos. Então, aí tá. Aí mesma coisa, entra no mesmo papo, pô. Casemiro, cara. Casemiro, 50 maiores jogadores da história do Brasil, não sei, cara, não sei. Porque ele caiu no time do Real, que é o time que ganhava tudo também. Lógico, tem qualidade, mas não sei se vocês lembram da época que ele saiu do São Paulo. Ele não era unanimidade no São Paulo quando ele saiu. Falam que ele jogava de calça jeans molhada, sabe? O pessoal pegava no pé. Lógico, se desenvolveu, foi jogando, entrou num time totalmente... Pô, tinha Cristiano Ronaldo, pô, Real, né? Aí deslanchou. Mas eu também não colocaria, não. 8º, Marcelo. Maior Esse campeão é do Real Madrid, brabo. um dos maiores laterais da história do futebol. Também não ganhou a Copa, mas é penta da Champions. E um dos 5 maiores ídolos da história do maior time do mundo, que é o Real Madrid. Além disso, também ganhou a Libertadores pelo Fluminense, a Libertadores inédita. Então ele tem que entrar nesse top 18. 17º, Carlos Alberto Torres, o capita de 1970, fez um dos gols mais icônicos de todos os tempos contra a Itália na final de 70 e além disso jogava muita bola. Atacava, voltava para marcar, era completo. 16º, o Didi. Didi que para muitos foi o melhor jogador da Copa de 58 no lugar de Pelé. O Didi jogava muita bola e foi um dos primeiros brasileiros a vestir a camisa do Real Madrid. 15º, Djalma Santos, lateral direito, bicampeão da Copa do Mundo. Para muitos, é o melhor lateral direito de todos os tempos. Tem uma briga muito grande com o Cafu. 14º, Kaká, o último brasileiro a vencer uma bola de ouro em 2007. O Kaká venceu a Champions League e jogou muita bola, sendo artilheiro da principal competição do mundo, além de ter ganhado a Copa de 2002. 13º, Neymar Júnior. Eu acho que o Neymar não venceu a Copa, mas acho que tem ele uma estaria um pouquinho mais pra cima na minha futebol aí. brasileiro muito grande. É o melhor jogador do nosso país nos últimos 15 anos. Ganhou a Champions League, ganhou a Copa das Confederações, ganhou as Olimpíadas e é o maior artilheiro da nossa seleção. 12º, Rivelino, um verdadeiro camisa 10, ídolo do Fluminense. Esse eu não do vi. Corinthians. Foi ídolo O do Riva Coringão, brilhou mas na eu não vi Copa de jogar, não. 70 ao lado de Pelé. 11º, Nilton Santos, para muitos o melhor lateral esquerdo do século XX. O Nilton Santos dá nome ao estádio do Botafogo e foi bicampeão mundial pela seleção em 1958 e 62. Vamos entrar no top 10. Ah, e Denis, agora o negócio vai tem ficar alguma bom. coisa? A Bora lista lá. Justa. Vamos ver. Eu não acho que tá justo, eu deixaria Vamos igual. ver.
Beleza, então vamos deixar pra galera dos Vamos comentários ver. deixar aqui se eles mudariam alguma coisa lá no final. 10º lugar, Jairzinho, furacão da Copa. Vamos ver. O único jogador que marcou gol Mas já ouvi falar, em todas né? as partidas da Copa de 1970. Nem o Pelé conseguiu isso. O Jairzinho, além de campeão, também foi artilheiro. 9º lugar, Rivaldo. Bola de Rivaldo. ouro. Brilhou Nossa, no futebol jogou demais, brasileiro Celu. por Palmeiras, por Corinthians, jogou no São Paulo Ave depois. Maria. Jogou muito no Barcelona e foi a principal dupla de Ronaldo Fenômeno na carreira. Brilhou na Copa de 98 e jogou demais na Copa de 2002, trazendo penta pra casa. 8º lugar, Roberto Carlos. Pra mim, o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. É um dos poucos laterais, talvez o único, que entrou entre os 3 melhores jogadores do mundo da FIFA. Pra vocês terem uma ideia, quem joga videogame aí até dos antigos aí, Play 1, Play 2, o Roberto Carlos ele era tão bom, cara, tão bom e corria tanto, tinha um chute tão forte, que a gente sempre colocava ele no ataque. Winning Eleven, no Winning Eleven a gente colocava ele lá. O PES é a evolução do Winning Eleven, então a gente colocava o Roberto Carlos no ataque, o cara corria, batia, jogava de atacante, pra você ter uma ideia como ele era bom. O Roberto Carlos era bom defensivamente, mas ofensivamente um dos jogadores mais icônicos da história do futebol. 7º lugar, Cafu. Muito parecido com o Roberto Carlos, a diferença é que o Cafu tem 2 Copas. O Cafu foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar e talvez o jogador que tem a melhor carreira que eu já tenha visto no futebol. Bicampeão da Libertadores, 2 Copas do Mundo, 2 Champions Leagues, é campeão mundial de clubes, o cara ganhou tudo. 6º lugar, Zico. O Zico não tá mais pra frente por um único fator. Infelizmente não ganhou a Copa do Mundo. Porque pelo Flamengo, Zico. o cara Também não foi vi jogar, um absurdo. mas O melhor jogador do futebol brasileiro. todo mundo fala que ele disparado tinha uma na qualidade década de parecida 80, com a do o meio-campista Maradona. com mais gols na história do futebol. O maior ídolo de um dos maiores times do Brasil. Zico foi fantástico. Vou usar a minha intervenção aqui com o Zico. Por quê? Que apesar dele ser o meia com mais gols do mundo, até Libertadores lá com o Flamengo, grande ídolo do Flamengo, mas ele não pode estar na frente do Cafu, do Roberto Carlos e do Rivaldo, desculpa. É que, cara, pensa, a posição de meio-campista, ele é o jogador nessa posição com mais gols na história. Tá, só que os outros são, tipo, o maior lateral direito da história e o maior lateral esquerdo da história. É absurdo, tipo, não tem nem comparação em questão de maior em títulos, em relevância mundial no futebol e nem com o Rivaldo que ganhou a bola de ouro. Ganhou a Copa do Mundo. É que muita gente diz que depois do Pelé é o Zico, então vendo todos os lances dele, todos os gols de falta, todos os títulos que ele decidiu, eu acho que ele tem uma representatividade muito gigante pro futebol brasileiro. Vamos entrar no top 5, 5º lugar, 5º maior jogador brasileiro de todos os tempos, Romário Faria. O Romário é o rei da área, passou de 1000 gols, decidiu a Copa de 94 pro Brasil. Um ídolo, um gênio. Cê é louco, muito jogou no PSV, demais. jogou muito no Vasco, no Flamengo, Baixinho no era... Fluminense, no Barcelona. Você tá maluco. Cracaço. Pra mim, o melhor atacante dos anos 90, junto com outro cidadão que vai aparecer na lista. Em 4º lugar, Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o jogador mais habilidoso da história do futebol. O que esse cara fez na década de 2000 é brincadeira. Ele ganhou a Champions League, depois ganhou a Libertadores, foi campeão da Copa do Mundo e foi o principal responsável pela virada de chave da história do Barcelona. 3º lugar, Garrincha, o grande craque da Copa de 62, quando o Pelé se machucou. Isso eu não vi, mas lógico, né? Todo mundo fala do Garrincha. E decidiu, além de ser um dos maiores jogadores de todos os tempos do Botafogo, ele brilhou com a seleção brasileira. Um gênio do drible. Em 2º lugar, Ronaldo Fenômeno. 3 vezes melhor do mundo, bicampeão da Copa. Com 21, 22 anos, o cara já era 2 vezes melhor do mundo. Com 17 no Cruzeiro, ele tinha uma média de gols quase igual ao número de partidas disputadas. Se não tivesse se machucado, eu acredito que ele teria umas 6, 7 bolas de ouro. Fácil. E em 1º lugar, o maior de todos os tempos, o maior jogador de futebol já existente na face da Terra, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. O único jogador da história que ganhou 3 vezes a Copa do Mundo. Mais de 1.200 gols, o único atleta da história a ter parado uma guerra. O impacto que ele teve e tem no mundo é algo a ser estudado. O cara simplesmente é um gênio. Concorda com a lista? Discorda? Deixa nos comentários. Deixa o like, cara, é muito importante. A gente ficou 5 horas, não sei quantos dias estudando pra essa lista sair. Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante pra você ver mais vídeos como esse. Segue a gente nas outras redes também, tamo junto? É nóis. Bom vídeo, hein? Bom. Algumas coisas a maioria eu concordo e algumas coisas eu discordo, mas assim, é difícil, como eu falei no começo, é difícil fazer um vídeo desse porque pega jogadores que você não viu, que nem eu fiz a minha lista aqui, eu fiz a minha lista só dos jogadores que eu vi jogar, então não vai ter pessoal década de 60, 70, 80, vai ter lá pro começo dos anos 90 até hoje que eu consegui acompanhar. E aí eu quero saber se você aí também, qual que é a sua lista, quais são os jogadores que você acha que poderiam entrar nessa lista dos
10 maiores jogadores até hoje do Brasil, né? Da nacionalidade brasileira. Bom, vamos lá. Vou começar do 10º pra mim, dos que eu vi jogar, tá? Pra mim, Kaká, 10º. O cara teve bola de ouro, ganhou Copa do Mundo, jogou demais no Milan. Ele e Shevchenko, meu, aquela dupla era fantástica. Então, o Kaká pra mim tá em 10º. Em 9º, eu coloco o Dunga. O Dunga não tinha qualidade técnica apurada, mas ele era muito raçudo. Ele era o capitão da seleção de 94, então o cara deu sangue e conseguiu trazer junto com o Romário, né? O Romário comandando na parte técnica e o Dunga na parte de liderança mesmo do grupo. Ele conseguiu trazer essa Copa de 94 pra gente. Em 8º, o Cafu. O Cafu, ele foi pra 3 finais de Copa do Mundo. Ele ganhou 2 e perdeu só em 98. Então, assim, o Cafu também era capitão. Um dos maiores capitães que a seleção já teve. Lateral direito. E uma história legal sobre o Cafu, me parece que ele participou de mais de 10 peneiras e não passou. E aí ele é o símbolo da persistência, cara. E assim, ele foi evoluindo. De 10 peneiras que ele não passou pra ser profissional, ele conseguiu ser capitão do Brasil na Copa do Mundo. Então assim, e ganhar 2 Copas, né? Então, pra você ver, às vezes não é só talento. Na maioria das vezes, o esforço supera o talento. Então você tem, em 7º pra mim, essa aí pode dar polêmica, mas talvez não, Neymar. Por que eu coloquei Neymar nessa lista? O cara, bom, o que ele fez no Santos, no Barcelona, PSG um pouco menos, mas levou o PSG pra uma final de Champions, hein? A gente não pode esquecer disso aí. PSG nunca ganhou uma Champions, a parte mais, quando teve mais próximo de ganhar foi quando o Neymar tava no time, então isso aí diz muita coisa também. Craque de bola, nos últimos 15 anos, como ele falou no vídeo, é o jogador que mais tá trazendo resultado pra seleção. A seleção pra mim ainda depende dele sim, então assim, o Neymar pra mim tá nessa lista. Em 6º lugar, Roberto Carlos. Roberto Carlos, como eu disse, era craque da lateral esquerda, tinha um chute, uma falta quase indefensável, de tão forte que era, jogador inteligente, rápido, pra mim, maior lateral esquerdo da história do futebol, no geral, tem que estar nessa lista dos 10 pra mim. E em quinto lugar, Rivaldo. Rivaldo, pouca mídia, muito futebol, sempre jogou muito. Em 2002, junto com o Ronaldo, ele levou a seleção pro título, fez vários gols, ele foi artilheiro junto com o Ronaldo daquela Copa. Todo mundo lembra do Ronaldo, mas às vezes esquece do Rivaldo. O Rivaldo foi tanto quanto o Ronaldo de importância no título de 2002. Então, pra mim, o Rivaldo tem que estar nessa lista dos 10, não tem como tirar. Em quarto, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho tem que estar aqui também, em quarto lugar pra mim, porque, cara, o que ele fez, ele chega no Barcelona, na verdade ele começa no Grêmio, já faz aquela bagunça toda que ele fez com o Dunga, que eu até falei no vídeo anterior, e aí depois ele vai pra França, aí vai pra Holanda, ele vai pra França, aí depois ele vai pro Barça. No Barça ele faz tudo aquilo que você já viu, ele conseguiu arrancar aplausos no Bernabéu dos torcedores do Real Madrid, num jogo que ele fez lá. O Messi se inspirou nele, então o Messi era pequenininho, viu o Ronaldinho lá, se inspirava no Ronaldinho, então pra mim o Ronaldinho é quarto lugar, tranquilamente desse top 10 aqui de maiores jogadores da história do Brasil. Em terceiro lugar pra mim, o baixinho, Romário. Romário, cara, ele decidia jogo, a gente sabia que ele ia decidir, e ele não gostava de treinar, ele não treinava e ele decidia. Ele teve uma vez que ele falou pra um técnico, ele queria ir pro carnaval, né, e ele tinha um jogo, isso aí lá no exterior, essa história ele já contou, e aí ele falou, tudo bem, professor, se eu fizer 3 gols hoje, você deixa eu ir pro carnaval? Era 3 ou 2 gols, se eu não me engano acho que era 2 gols. Se eu fizer 2 gols hoje, você deixa eu ir pro carnaval? O técnico falou, não, pode ir, se você fizer 2 gols hoje, pode ir. Acabou que ele fez no primeiro tempo e saiu no intervalo pra pegar o voo pro Brasil, ou seja, ele já tava de voo comprado, ele já sabia que ele ia fazer 2 gols no primeiro tempo e foi embora. Então esse era o Romário. O Romário era na grande área, era gol, você podia contar que ia sair gol, com certeza. Em segundo lugar pra mim, Ronaldo, o fenômeno. Cara, o que eu vi o Ronaldo jogar, isso aí vai ficar na minha memória pra sempre. O Ronaldo foi o maior atacante, assim, tirando o Extra Classe, que é o primeiro lugar, que inclusive você já deve saber quem é, foi o que eu vi que mais fez gol, que mais me encantou, assim, que mais... Eu tinha certeza que ia ter gol do Ronaldo no dia do jogo da seleção. Só não sabia quantos iam ser, mas eu sabia que ele ia fazer gol. E hoje a gente não tem mais esse sentimento na seleção, mas antigamente a gente sabia que a seleção ia ganhar. Era fato, só não sabia de quanto, né? E o Ronaldo fez muita parte disso. Então o Ronaldo pra mim, ainda mais depois quando ele vem pro Corinthians e faz o que faz, aquele golaço contra o Santos, aí minha paixão aumenta mais ainda, né? E o primeiro lugar... acho que não tem muito segredo, é o Pelé. Não tem jeito, cara. O que o Pelé fez pro futebol, o Pelé mudou o futebol. Não só o futebol brasileiro, mas futebol como um todo, no geral. Todo mundo conhece o Pelé, todo mundo sabe o que ele fez. O futebol mais reconhecido por causa do Pelé. Realmente ele fez parar a guerra, ele fez o Santos ser um time que não é da capital, ser
mundialmente conhecido, então pra mim o Pelé é insuperável na questão do que ele fez pro futebol, não só brasileiro, mas como um todo. Bom, pessoal, é isso aí, ó. Essa foi minha lista. Agora eu tenho curiosidade de saber a sua. Bota aí nos comentários, pelo menos vai os 5 melhores da história do futebol pra você, que eu vou estar olhando todos os comentários e eu vou responder todo mundo, beleza? Espero que você tenha gostado, já deixa o like aí, se inscreve, não esqueça, isso me ajuda bastante. Comenta aí também, que também ajuda. E até o próximo vídeo, logo logo a gente se vê de novo. Valeu!